Vamos para mais cafezinho e vamos falar de arquitetura de software, montagem de times, gestão de times, não sei. Vamos lá? E aqui eu começo pelo comentário não sei, né? Não dá pra saber aqui. ASTCRD8869, né? Uma questão: você acha estritamente necessário arquitetos de software em equipes de desenvolvimento? E isso deveria ser dividido por squads, um ou mais em squad, ou um analista poderia suprir essa demanda considerando squads pequenos de até 10 pessoas, entre devs e os próprios analistas e arquitetos? Bom, eu acho que essa pergunta aí tem muita camada. Eu até guardei ela foi feita 4 dias atrás, né? Então não guardei muito não, né? E ela tem muitas camadas, a gente pode conversar sobre ela, né? Primeiro tem uma discussão sobre função e skill, né? Assim, função ou papel, né? Você ter o papel de arquiteto não significa que você exerça a função de arquiteto, né? Então eu acho que o papel de arquiteto ele tem que estar em todo canto. Quando eu estou falando aqui, tem que estar em todo profissional, né? Quando eu estou falando aqui, por exemplo, de arquitetura de camadas, né? Isso aí é uma discussão arquitetural, mas quem vai fazer isso são desenvolvedores. Isso são os desenvolvedores, né? Quando a gente pensa em arquitetura no modo mais corporativo, a gente está falando do quê? Em transformar requisito em código, né? Em código não, transformar requisito de negócio em requisito de funcional, né? Isso é uma função de arquiteto. Mas isso pode ser feito tanto pelo um profissional arquiteto quanto um desenvolvedor. Normal, né? A diferença está da necessidade de negócio da empresa. Se a empresa tem uma necessidade de negócio que vai demandar muitos profissionais, o profissional de desenvolvimento não vai poder desempenhar aquela função. Por exemplo, que era o caso que quando eu fui arquiteto, né? Quando eu fui arquiteto, eu não conseguia desempenhar a função de desenvolvedor. Por quê? Porque eu não tinha tempo livre para isso, eu não tinha tempo hábil para isso. Porque assim, eram diversos projetos com o mesmo produto. Então, se eu fosse ter que lidar com todas as demandas de arquitetura, eu não conseguiria trabalhar no projeto, né? Então é um outro papel. Então eu colocaria dois papéis arquiteturais. Um que é o pegar requisitos e transformar em código, e o primeiro que é pegar requisitos de negócio e transformar em requisitos de código, né? Requisitos de projeto. Então tem esses dois papéis. E aí assim, eu não acho que você precisa ter um arquiteto em cada projeto. Não, assim, isso bem que não existe uma resposta para isso, né? Assim, quem tirar a resposta, quem der uma resposta geral, pode ser que ela se adeque a um contexto, mas não se adeque a todos os contextos, né? Essa questão de contexto ela é muito importante, porque muitas pessoas não têm visibilidade do que é contexto. Assim, para você ter uma visibilidade do que é contexto, desse tipo de contexto, você tem que ter trabalhado em diversas áreas, né? E eu falo muito assim que às vezes tem muito devs que parecem, cara, super maduros, super experienciados, mas eles nunca saíram do mesmo nichinho, né? Tipo, programação web, startup e alguma coisa. Você vê cara que, tipo, é CTO, mas assim, faz comentários que a gente olha assim, bicho, todo mundo conhece o mercado, né? Todo mundo conhece assim, o teu comentário se aplica ao teu nicho. Você não consegue pensar em outros nichos de desenvolvimento de software, né? Por exemplo, eu já trabalhei com o setor de eletricidade. Quando eu trabalhava com a IoT industrial, eu trabalhava com o setor de eletricidade. Hoje eu trabalho com telco. Já trabalhei, tipo, em coisas parecidas com o que a gente vê de startup hoje em dia, essas coisas de web. Já trabalhei. É outro nicho, é outro contexto, né? E aí, é muito claro um contexto de tipo, você tem um arquiteto trabalhando no time, cada time é independente, cada time faz o que quer da arquitetura. Agora, quando você vai lá e você vai ter que instalar o seu produto dentro de um cliente que tem diversos clientes com produtos parecidos, não, aí você tem uma outra questão, né? O primeiro que você tem que o quê? Extrair os requisitos, transformar ele em requisitos que o time possa levar, né? Por exemplo, no meu caso hoje, né? Hoje eu tenho um arquiteto, né, que trabalha com a gente, que ele trabalha com diversos times que usam o nosso produto, né? Eu até poderia conversar com esses times, poderia, mas são tantos, né? E tão diversos, e eu não sei por exemplo, uma das questões primordiais que meu chefe sempre fala é assim, ó, a gente vai dar bola só para tais clientes. Os outros clientes a gente não vai dar bola, eles vão ter que se adaptar ao nosso produto. Por quê? Cara, foi uma questão lógica, a gente não consegue dar bola e eles têm mais gana.
se eles têm mais grana, eita, vou tela para mim aqui. Se eles têm mais grana, né, eles vão ter mais prioridades. Tipo, quem paga mais tem mais prioridades, né? Então, isso é uma verdade sobre arquitetura. Tipo, você tem esse arquiteto que ele vai ele vai ser demandado pelos clientes, ele vai ter que transformar aqueles requisitos dos clientes em requisito de negócio. E aí o desenvolvedor, que também tem um papel de arquiteto. Isso é importante. O desenvolvedor também tem. O desenvolvedor tem que saber o que é uma arquitetura em camadas, o pensar arquiteturalmente, de tipo, qual que é o ganho que eu tenho com essa arquitetura em camadas? Saber discutir arquiteturalmente, né? As empresas priorizam muito aqueles atividades de system design, né? Que são atividades de arquitetura, né? Se você nunca viu alguma coisa de... Eu tenho até um livro, uma vez que eu comprei, né? Quando eu ganhei um voucher, tá bem ali, né? Um azulzinho. Deixa eu até pegar aqui, ó. Deixa eu... ele não tá aqui. Não dá pra ver aqui. Ele tá depois desse box aqui, né? Que ele chama System Design, né? Entrevista de System Design, que é uma coisa voltada para entrevista, né? Que no System Design você pega o quê? Você pega uma demanda, entende os contextos arquiteturais dela, tipo, qual que é o uso, qual que é a frequência de uso, qual que é a necessidade de falha, e faz um desenho de arquitetura lá, baseado escolhendo soluções de caixinha, né? Que é uma coisa assim que eu acho muito válido, né? Mas eu acho muito pobre também, né? A gente acha muito pobre, porque ela não entra em implementação, né? Isso é interessante. O System Design não entra em implementação, tipo, é como assim, eu vou usar um Kafka. Beleza, você já usou um Kafka na vida? Você já implementou um Kafka? E a gente vê pessoas que pensam em System Design, quando vão falar sobre os detalhes de implementação, acabam falando abobrinhas gigantescas, né? Como, tipo, sei lá, não vou entrar aqui, mas pega meu vídeo de Kafka, aí você vai ver, né? Ver se eu deixo linkado aqui, se eu esquecer, se eu não lembrar, tipo, procura aí Victor Osório Kafka, né? Vai ter um monte de coisa, né? Então, e aí vem um outro ponto, que é qual que é a montagem de times, né? Como é que você monta times, assim. Tem essa questão de squad, se eu não me engano, esse de squad tá ali definido naquele livro Team Topologies, alguma coisa. Eu nunca li esses livros, tá, galera? Eu não sei, assim. Quando eu olho para montagem de times, né? Se eu fosse montar times, hoje em dia eu não trabalho com gestão, né? Eu sou só o especialista ali que tá dando pitaco no coisa técnico, né? Tem um MBA, né? A gente estudou no MBA montagem de times. Eu focaria em montar em times em questões de senioridade, né? Eu assim, olha, você tem pessoas de mais senioridades mentorando pessoas de menos senioridades. Eu montaria times baseados nisso, né? E aí, assim, também pelo skills, assim, ó, quem que é dev, quem que é front, né? Sempre, na minha visão, assim, sempre pensando no compartilhamento das skills, na mentoria das pessoas. Por quê? Porque isso aí tem uma questão também de visão humana, né? Assim, humana no sentido de antropológica, né? A gente tem uma visão que é muito infantilizada, né? Na computação do super-herói, né? E é assim, tipo, aquele mito do dev mágico, o dev Jedi, o cara bom, assim, o Steve Jobs que largou a faculdade nos primeiros anos porque ele achava todo mundo idiota e foi fazer o produto dele. Cara, isso é um mito, isso não existe, né? Assim, isso não existe, né? O que acontece é o seguinte, né? A gente tem devs que eles são mais inexperientes e devs que são mais maduros, né? Talvez tenha ali alguém que começou a desenvolver ali e já deu algumas boas, já teve uma boa experiência, talvez, mas porque a pessoa teve uma experiência prévia, né? Eu lembro muito quando eu entrei na faculdade, né? E eu sou alguém que eu nasci num contexto que meus pais nunca foram amantes de tecnologia. Minha mãe era uma médica, filha de costureira, e meu pai era um economista que veio do interior do Piauí, né? Assim, minha mãe veio do interior de São Paulo, meu pai veio do interior do Piauí. Então eles eram pessoas que vieram do interior e que conseguiram fazer uma faculdade a todas as custas ali e estavam relativamente bem estáveis de vida. E eles não eram amantes de tecnologia, tipo, eles não gostavam de tecnologia, né? Não gostavam, né? Não era aquela coisa, tipo, eu cheguei aqui e aí o cara, não, porque meu pai é programador, não sei o que, eu chegava na faculdade assim, e aí eu já sei programar C desde os 7 anos de idade. Eu falava assim, eu olhava assim, você sabe programar? Eu, não. E o que você tá fazendo aqui? Eu falei, o professor de matemática falou que eu era bom em lógica e que eu ia me dar bem em computação e eu gostei muito da área. Mas você não programa? Eu falei, nunca.
E isso era eu no primeiro ano de faculdade. Era eu ao lado de pessoas que programavam desde os 7 anos, que tinha tido uma amiga. Amiga, pra quem não sabe, era um tipo de computador meio videogame. Eu nunca usei, não entendi. Entendeu? Então, assim, que tinha mexido com Linux antes. Não, eu era o cara ali que eu fiz naqueles testes assim, eu tinha um sonho de ser engenheiro, né? A minha família, por parte de mãe, tem uma longa tradição de engenheiros, né? Apesar de que eu descobri isso depois de formado, né? Muito depois de formado, né? Muito depois de formado mesmo, assim. Eu descobri que a minha família também tinha uma longa tradição de engenheiro, mas assim, da geração do meu avô, ninguém era formado em nada, né? Meu avô era engenheiro, mas assim, tipo, ele não era formado, né? E minha mãe, tipo, não sabia disso também, né? Mas mas eu tinha um sonho de ser engenheiro, né? Então era isso, né? A gente eram pessoas imaturas, pessoas sem conhecimento, né? E tem que lidar com pessoas que estavam ali programando desde 7 anos de idade, né? É óbvio que essa pessoa que está programando desde 7 anos de idade, ela vai ter muito mais conhecimento do que eu. Tipo, ela vai saber ali um monte de biblioteca que eu não sei. Né? Isso é o quê? Repertório, né? Você vai crescendo, você vai tendo experiência, você vai criando repertório, né? E você juntar essas pessoas que tem muito repertório com uma pessoa que tem pouco repertório, né? E treinar esse pessoa que tem muito repertório para não ser um babaca, isso é o principal, né? Porque muitas pessoas se tornam babaca, né? Às vezes, né? Aquele cara, esse cara é burro, né? Não sabe de nada, né? Tipo, poxa, não é que não sabe de nada, né? Você teve mais experiência, você teve mais bagagem, né? A pessoa ali talvez não tenha tido tanta experiência. E aí, quando a gente às vezes bota em conflito, conflito não, tio, eu vou evitar esse termo, né? Quando a gente bota em contato essas pessoas, às vezes ela entra em conflito, mas por quê? É falta de preparo humano. Essas pessoas que têm muito contato com a máquina, muitas delas não têm preparo humano de saber lidar com aquele que não sabe, né? Então, assim, tem que ter contato humano, tem que saber. Eu faço muito isso, né? Por exemplo, semanas eu tava falando sobre o café com uma pessoa, né? E aí eu vi que a pessoa tava perdida. Eu falei assim: ó, vamos lá, calma, vamos sentar. Aí eu expliquei um monte de conceitos. Eu preferi o quê? Em vez de responder a sua pergunta, porque se eu fosse responder a pergunta da pessoa objetivamente, né, eu ia estar dando uma resposta de graça para ela ali que ela não poderia não entender o que estava acontecendo. Eu falei, não, vou explicar o que está acontecendo, você vai tentar chegar na resposta que você precisa, né? E aí eu peguei e expliquei ali o que era, por exemplo, quando você tem um Kafka Streams, você tem dois momentos, que é o momento que você monta a topologia e o momento que você executa o Kafka Streams, né? E quando ele executa, ele tem um mecanismo ali, né? E a pessoa não estava entendendo qual que era o tempo de setup e o tempo de processamento, né? Para ela tudo é código, né? Se tudo é código, eu estou fazendo código aqui, né? E aí eu fui lá explicar isso, né? Que ó, aqui a gente está o quê? A gente está montando os passos do que vai acontecer. Então esse código aqui é tempo de processamento, esse código aqui é em tempo de inicialização, né? Definir essas coisas. E aí, quando a pessoa entendeu aquilo, poxa, ela pôde responder muito mais perguntas do que aquela que ela tinha me feito. Por quê? Porque eu consegui identificar ali que a falha dela era, na verdade, que ela estava tendo o quê? Um lapso, um gap no conhecimento dela. Assim, ela estava tendo um gap uma brecha no conhecimento dela, né? Ela estava tendo uma brecha no conhecimento, ela não estava entendendo aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque a gente tinha treinado muito tempo a só pensar em código de execução, né? É que eu estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo isso, né? Mas muitas vezes o código ele não é tempo de execução, né? Você tem dois tempos ali, você tem que identificar isso. Isso demora, isso às vezes você ganha com experiência, né? Então, essa coisa de montagem de time é você saber quais são as senioridades, né? Saber quais são os skills e tentar mesclar ele de uma forma que ele fique mais que você tenha um monte de times mais estáveis. Porque assim, em determinado momento você vai ter o quê? Vai ter as pessoas que têm muito conhecimento, você precisa alocar elas em diversos projetos, né? Eu já trabalhei em empresas que montavam um timinho com essas pessoas e diziam assim, olha, esse aqui é o meu timinho chave, e depois tinha os outros timinhos ali que eram bem crus mesmo, né? Isso não dá muito certo, né? Já tive que trabalhar em empresas também que só queriam esses caras muito bons, né? E muitos deles não sabiam lidar com essa. De não saber o que está acontecendo, né? Tipo, de não conseguir, às vezes, de entender por que o ambiente é tal. Eu já tive empresa também que eu trabalhei em empresa que era assim, muito interessante, né? As pessoas sempre achavam que assim. A pessoa ela só vai ser plena no sentido de não de ser um desenvolvedor pleno, mas ser pleno de assim, conseguir desempenhar as atividades delas
se ela tiver o total contexto do projeto, né? E aí você começava no projeto, você falava assim, ó, o contexto é esse, aconteceu isso. E aí dava o quê? Até mesmo histórico, né? Porque é uma coisa que a gente, isso eu devia ter falado no meu cafezinho anterior, né? Muito do que está no código, às vezes, é contexto de projeto. Por exemplo, às vezes, por que isso foi feito de tal forma? Essa forma é tosca. Não, cara, isso foi um requisito que chegou, depois foi embora, né? Eu já vi muito projeto assim, que chega um requisito, tem que ser feito dessa forma, e aí você passa ali meses e meses trabalhando na aplicação daquela forma, aí do nada você pensa, putz, aquele requisito não é mais necessário. E aí, tá ali, tá feito, né? E vai refazer? Não vai refazer. Deixa como tá, né? E aí fica aquilo lá, fica um legado, né? É o que a gente chama de legado, né? Então, assim, sobre montagem de times é isso, né? Eu acho muito superficial falar assim, tem que ser um arquiteto, tem que ser um dev sênior, um dev júnior. Eu acho que, assim, você tem que ter se você vai montar times, você tem que ter uma visão geral, assim, de saber, olha, qual que é o nível de experiência dessa pessoa em tal coisa, qual que é o nível de experiência dessa pessoa em tal coisa. Tem que pensar no compartilhamento de informação, né? E é isso, né? Assim, eu espero ter te ajudado com alguma coisa, né? Se você gostou, dá o like, compartilha, joga naquele grupo de zap ali. Comenta aqui, comenta qualquer coisa aí, sei lá, comenta para dar um engajamento aí, né? O pessoal fala que quanto mais comentários, mais engajamento tem. Então, comenta pro meu vídeo chegar em mais pessoas, meu canal alcançar mais pessoas. E muito obrigado por tudo aí, né? Espero estar ajudando você, espero ter você com mais cafezinhos aí. Valeu, pessoal, muito obrigado.